Lu, você falou em outro vídeo que você prefere ter mais ativos do que passivos e é por isso que você escolheu não ter casa própria. Mas pagar um aluguel para outra pessoa não seria um passivo e ainda para algo que nem é meu? Deixa eu te explicar então todo o raciocínio para você entender como que eu penso sobre essa história. E eu vou evitar agora usar as palavras ativo e passivo, até porque se tiver contador assistindo a gente, ele vai ficar meio bravo, porque não é exatamente assim que um contador trabalha. Então essas palavrinhas às vezes confundem a gente. Então eu vou falar de coisas que te tiram dinheiro e coisas que te geram dinheiro. Se você tiver mais coisas que te geram dinheiro, você tem mais dinheiro, certo? Se você tiver mais coisas que te tiram dinheiro, seu dinheiro está indo embora. Então eu escolhi ter mais coisas que me geram dinheiro do que coisas que me tiram dinheiro. O que me gera dinheiro é o meu negócio, o meu trabalho, meus investimentos, são ativos, né? Isso que é o que eu chamo de ativos. O que me tiram dinheiro são coisas, por exemplo, como um carro, que eu prefiro não ter, porque o carro você já sai da concessionária e está valendo menos, e tem manutenção do carro. Só que as pessoas estranham quando eu digo que eu prefiro não ter um imóvel, porque o imóvel é o passivo, né, que é um imóvel que me tira dinheiro, porque eu vou ter que pagar IPTU, vou ter que pagar condomínio, eu vou ter que pagar por aquele imóvel. Ah, mas como é que eu prefiro então pagar por alguma coisa que não é minha, pagar um aluguel? Então, vamos lá, olha só, quais são as maneiras que você tem de ter um teto, de ter uma casa? Você pode comprar à vista, né, então você tem que pegar o seu dinheiro todo, isso vai ser uma coisa que vai te tirar muito dinheiro de uma vez, né, muitas vezes você vai se descapitalizar total, arrancar tudo dos investimentos para trocar, transformar tudo por parede, por tijolo, mas você vai ter a sua casa. Essa é uma forma de você ter a sua casa, mas nem todo mundo consegue ter assim. Então, qual é a alternativa mais comum para as pessoas terem a sua casa? Financiamento. As pessoas passam anos pagando, 30, 35 anos pagando por alguma coisa que não é delas também. É uma ilusão pensar que esse apartamento, que a gente está pagando por algo que é nosso. Não, a gente está pagando um aluguel para o banco. Enquanto não acaba esse tempo do aluguel, que foi combinado com o banco, esse apartamento ainda, esse imóvel ainda é do banco. Então, eu não posso dizer que quando eu pago aluguel, eu estou pagando por algo que não é meu, e quando eu pago financiamento, eu estou pagando por algo que é meu. Não, ainda não é meu. E hoje, por exemplo, se você pagar um financiamento de R$ 3.000 aos 30 e poucos anos, isso tem um determinado peso na sua vida. Mas é isso, se você tem filhos, a sua vida muda, você começa a ficar mais velho, trabalhar menos, mas a vida também pede que você tenha mais grana. E aí esse financiamento lá na frente, independente da forma como você fez o financiamento, o quanto mude as parcelas, mas é um compromisso mensal todo mês, talvez isso fique muito pesado no seu bolso. É um compromisso para 30 anos. Você não sabe como vai estar a sua vida daqui a 30 anos, você não sabe como você vai conseguir pagar isso. Então você corre um grande risco de perder aquele imóvel. Qual é a alternativa? Eu não tenho vontade de ter um imóvel, então foi uma escolha. Quando eu digo que eu não tenho imóvel, não é porque eu acho que todo mundo deve fazer o mesmo. Não, eu não tenho vontade de ter um imóvel. Para mim tá tudo bem morar num imóvel que não é meu e eu pago aluguel, então tá tudo bem assim. Mas se eu quisesse ter um imóvel, eu também não financiaria. Não tivesse dinheiro para pagar à vista, quisesse ter um imóvel, eu não financiaria. O que que eu faria? Eu ia, ao invés de pagar, por exemplo, R$ 3.000, normalmente, né, você pode fazer uma pesquisa média, se você tem um financiamento de R$ 3.000, um imóvel mais ou menos nas mesmas características, você vai pagar cerca de metade daquilo num aluguel. Eu sei que tem lugares que talvez não seja assim, tem momentos de mercado que talvez não seja assim, tem que pesquisar e fazer as contas. Se não é assim, ok, então não cabe aqui no exemplo, mas normalmente um imóvel que você paga uns R$ 3.000 de financiamento, você vai pagar lá uns 1.800, 1.600 de aluguel. Se você está disposto a pagar 3.000 todo mês, então uma ótima alternativa seria pagar 1.600, 1.500, 1.600 do aluguel que você encontrar e esse outro restante, esses outros 1.500, por exemplo, você investir. O dinheiro é seu, você está investindo, esse dinheiro vai estar crescendo nos seus investimentos. Daqui a mais ou menos 15 anos, 17 anos, dependendo de como você fizer seus investimentos, você vai ter um montante suficiente para comprar um imóvel à vista. Então, entre alugar e financiar, faz mais sentido financeiramente alugar, porque das duas formas você está pagando por algo que não é seu. E nessa forma aqui do aluguel, você em 15, 17, 18 anos pode ter a sua casa. E aqui no financiamento você vai levar 30, 35 anos para ter a sua casa. Então essa é uma questão. Entre financiar e alugar, faz mais sentido financeiramente alugar. De novo, eu estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso? Não, eu acho que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Só precisa ter clareza dessas duas coisas. O que acontece? As pessoas optam por alugar, mas não investem o dinheiro.
As pessoas gostam do chicote do banco dizendo assim, me paga 3 mil, me paga 3 mil esse mês, me paga 3 mil de novo. Aí a pessoa vai lá e paga. Mas para ela não seria capaz de guardar 1.500 e pagar 1.500 de aluguel. Eu sei, eu vejo isso acontecer. Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam desse incentivo, né, dessa obrigação, mas é uma obrigação arriscada. Agora, o que eu escolhi fazer? Eu tenho investimentos hoje, eu poderia talvez comprar uma casa à vista, um imóvel à vista? Poderia, mas eu não quero ter um imóvel. Então o que eu escolhi? Deixar o meu dinheiro no investimento e ele rende todo mês mais do que eu preciso para pagar o meu aluguel. É um passivo que eu tenho aluguel? Sim. Me tira dinheiro? Me tira dinheiro. Mas não me tira dinheiro a ponto de estar prejudicando o meu patrimônio, porque o meu dinheiro está nos investimentos e crescendo. Isso é o que as pessoas chamam de independência financeira. O que é ser independente financeiramente? É você não precisar trabalhar para fazer dinheiro. Como assim, Lu? Você ter um montante investido que, se você parar de trabalhar, esse mês entra seu salário, porque esse montante investido gera um dinheiro todo mês que corresponde ao dinheiro que você precisa para viver. Então, hoje, eu não tiro dinheiro dos meus investimentos para pagar meu aluguel, porque eu trabalho, o dinheiro está entrando. Então, em vez de tirar do meu investimento para pagar o aluguel, eu estou ganhando dinheiro com o meu trabalho, eu estou investindo ainda mais, aumentando os meus ativos, aumentando o que me gera dinheiro. Então, é óbvio que na nossa vida a gente vai ter coisas que tiram o nosso dinheiro. A gente tem conta para pagar, a gente tem o lazer, a gente tem que se divertir, a gente tem educação para pagar, para bancar. Então a gente vai ter coisas que tiram o nosso dinheiro, mas se a gente construir ativos que geram dinheiro para a gente consegue pagar essas contas sem nem precisar trabalhar. Quando eu falo sobre isso, sobre a possibilidade de você ter os ativos, de você ter coisas, investimentos que te geram dinheiro e pagam seu aluguel, pagam suas contas, né, pagam a sua vida, as pessoas querem saber, legal, quanto que eu preciso ter para conseguir me pagar um salário? Então, eu fiz um vídeo e tem lá uma continha para você descobrir exatamente quanto que você precisa e o que você precisa fazer para ter esse dinheiro. Então, se você quiser ver isso, acesse o meu canal no YouTube, Domine Suas Finanças, Viver de Renda. Pesquisa assim, que lá eu te mostro exatamente quanto que você precisa ter e o que você precisa fazer.